Bom dia, irmãos da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras e também daqueles que não são da nossa igreja, mas estão ouvindo a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, deste domingo, né? Um domingo muito importante, um domingo de eleições em todo o Brasil, né? Mas a gente está aqui reservando um tempinho para falar com vocês, para passar algum conhecimento, para que vocês possam estar se fortificando na sua vida cristã e você possa estar levando também a palavra, você possa também estar falando, defendendo as ideias. Não recomendo que nenhum irmão brigue por causa de Deus, de religião, isso não é nos permitido, né? Mas muitas vezes você tem que ter um conhecimento, às vezes você tem que mostrar que você conhece a doutrina da nossa igreja, conhece a doutrina da Presbiteriana Unida, e isso é muito importante, isso é muito fundamental, e é para isso que tem as aulas, né? Obviamente, as aulas também são para que você conheça bem mais em detalhes a Bíblia, e assim, dessa forma, você possa estar passando todo esse conhecimento para outra pessoa. E é uma das grandes formas, né, também de você qualificar junto a Deus, de você melhorar a sua vida, ter um entendimento correto, não ir pelo achismo e você conhecer melhor, tá? Então a importância da escola bíblica dominical nesses tempos ainda é fundamental, né? Continuamos vivendo tempos difíceis, né? Aliás, recentemente um amigo meu falou que os tempos estão mais difíceis ainda. Eu fiquei pensando, nossa, mas já estava muito difícil, né? Então, a gente precisa estar sempre preparado para falar. Também queremos aqui com as nossas palavras agradecer a Deus pela semana e pedir a dele a intercessão pelo nosso culto, que a gente tem às 11 horas, com transmissão ao vivo, mas também presencial, né? A gente já retornou às atividades presenciais, tá? As outras atividades, a escola bíblica e as outras ainda vão esperar um pouquinho, a gente vai voltando conforme temos a possibilidade, seguindo os famosos protocolos aí de segurança que devem ser seguidos, tá bom? Então fique tranquilo que, por enquanto, a nossa escola dominical continuará aqui nesse canal, tá bom? Mas em breve a gente espera estar junto, tá? Hoje eu escolhi como um tema para falar para vocês a questão da humildade, né? É muito importante, é fundamental que a gente reflita sobre a humildade, né? A humildade é muito importante, né? Essa humildade, como a gente se coloca primeiro para Deus e segundo para os nossos irmãos, né? No convívio diário que a gente tem, né? É uma das qualidades mais importantes e mais difíceis, mas você vê muitas pessoas que ainda não conseguem ser humilde, né? E aqui a humildade ela não refere-se à parte material só da pobreza, né? Mas ela refere ao seu coração, né? Quem é uma pessoa humilde? É uma pessoa que reconhece que Deus é que pode tudo e que ela não pode, né? Olha, esse pode tudo também não é um poder pelo poder, né? É o poder do amor. Na verdade, a gente não consegue fazer tudo na vida, então a gente reconhece que Deus pode. Para quantas coisas que nós temos certeza que o homem não consegue e Deus consegue, né? Embora Deus te dê todos os talentos que você precisa, embora Deus te passe todas as condições para que você viva, né? Você tem que reconhecer que não consegue fazer isso sozinho, né? Então é muito fundamental que você tenha a ideia de que a pessoa que é humilde, ela reconhece que sem Deus ela não é nada, né? Mas, de novo, não é uma coisa imperialista, não é uma coisa uma obrigação, não, é uma coisa feita pelo amor, né? Então isso é muito importante também, né? A gente depende de Deus, mas Deus não dá amor, Ele não dá uma dependência que nos deixa subjugados a Ele, não, ao contrário, né? Às vezes escuto alguns irmãos falarem assim que eles precisam aceitar Jesus, né? E é verdade, né? É um dos itens, né, importantes na vida cristã. Mas, na verdade, pessoal, Deus já aceitou você. Isso é muito importante, né? Deus já aceitou você. Você pode até não aceitar Jesus, mas Deus já aceitou você e isso foi fundamental.
Bom, ao contrário da humildade, nós temos o orgulho, né? E o orgulho, ele nos afasta de Deus, o orgulho perante as pessoas, o orgulho próprio perante a Deus. Porque o orgulhoso é quem não reconhece o poder de Deus. É alguém que acha que pode resolver tudo sozinho, né? Isso é muito comum, né? Na adolescência, na nossa fase adulta, e muitos adultos ainda acham que podem resolver tudo sozinho. E infelizmente não pode, né? Eles não conseguem. A gente não consegue, nós não conseguimos resolver tudo sozinho. Então a gente tem essa dependência do Criador, como eu digo, uma pendência é, boníssima, não é uma pendência de um autoritarismo, tá? Isso é muito importante falar. Em Provérbios 15:33 diz assim: O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra, né? Então, repare que sempre temos essas palavras associadas, humildade e sabedoria. A humildade é uma das formas mais importantes de sabedoria, né? Você se posicionar humilde, né? Recordo uma música, e tem várias nesse sentido, de que falam dessa questão de você se colocar na frente de Deus, você somente ouvir a Deus, como se Deus já soubesse o que você precisa e muitas vezes você nem precisa falar nada porque Deus te conhece, Deus sabe todas as coisas, né? Isso às vezes é muito importante. Às vezes numa oração a gente fica lá pedindo, 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 pedindo. Claro, essa é uma das formas de oração também. Mas uma das formas de oração muito importante é essa questão de você se colocar humilde perante a Deus e escutar e ouvi-lo, porque ele vai falar para você, ele vai conversar com você e você está ali se prostrando de uma forma muito humilde. Mateus 5,5 diz assim: Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A humildade juntamente com o amor, foi as características, a qualidade que mais Cristo falou, né? Isso é fundamental. Já na época de Romanos, né, tinha essa conclusão da importância da humildade. Nós temos assim, em Romanos 12:13, né? Romanos 12 sempre tem, sempre citado, é sempre um dos lugares mais lindos da palavra de Deus ali em Romanos 12, né? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, né? Quem lê ali Romanos, né, sabe que eles estavam falando, né, para toda a igreja, dando orientação para todo o povo da igreja em um momento difícil da igreja, né? Ler Romanos 12 do início até o fim é muito importante, né? É como a gente possa assim, a gente retoma as origens do cristianismo, a gente recorda por que amamos Jesus, por que Deus mandou seu filho e acima de tudo a gente recorda o que a igreja tem que fazer, o que o cristão tem que fazer, né? Mas repare que aqui, né, especificamente pegando esse versículo 3, ele diz assim: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ele dizendo, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, tá? Mas ao contrário, tem um conceito equilibrado. Aí de novo, nessas palavras equilíbrio, sabedoria, humildade, amor, elas andam todas juntas, né? Mas um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E tenho certeza que se Deus te concedeu uma grande fé, Ele te concedeu também uma grande humildade. Isso é importante, é fundamental, viu, pessoal? A gente, às vezes, se eleva mais do que a gente deve ser, entendeu? Provérbios 22:4 diz assim, né? A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Muito importante. Em Mateus, né, Cristo dizendo em 18:3-4, né, ele refere-se às crianças, né, pois supõe que as crianças, obviamente, são bem humildes ainda, porque não conheceram tanto a maldade, né?
E disse: Eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornam como crianças, jamais entrarão no reino de Deus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então isso é fundamental, né? Ele está deixando bem claro, mas muito claro, né? Essa questão de se reconectar com Deus, de ser humilde e de nascer de novo, né? Essa expressão que a gente usa tanto, tão forte. Efésios diz assim: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportem uns aos outros com amor. Repare, outra palavra também que está sempre no conjunto, né? Paciência, né? E ele acrescenta aqui: sejam humildes e dóceis, né? Hoje em dia, a docilidade, a doçura das pessoas não tem mais, né? As pessoas estão amargas, estão duras, estão focadas no seu interesse e assim vai, né? Sejam pacientes, olha só, né? Eu até falo mais, eu acho que você tem que ser paciente não só com o irmão, mas com você também, né? Seja paciente com você também, tá? Suportando uns aos outros com amor. Olha, acho que essa é uma das coisas mais difíceis, né? Amar o outro como a ti mesmo, isso é muito difícil, né? Mas suportar o outro com amor, esse então é completamente difícil. Mas eu tenho certeza que a sua humildade, a sua fé, a sua oração vai fazer com que você atinja esse objetivo, tá? Em Colossenses 3:2 ele diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha, eu sei que cada pessoa tem uma personalidade diferente, mas um cristão, ele pode ter a personalidade que ele for. Ele pode ser agitado, ele pode ser energético, ele pode ser enérgico, desculpa, ele pode ser qualquer tipo de pessoa. Mas Deus fala para ele, né? Revista-se da bondade, da compaixão, da mansidão e da paciência. Isso é muito importante. Lá no Romanos 12:16, que eu comentei com vocês também, ele fala assim, né? Tenham a mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos, né? Então ele fala, se associe a todo mundo, né? Se associe a todas as pessoas que vão te ajudar e vê todas as pessoas iguais. O mundo hoje já não compete mais você olhar com orgulho para qualquer pessoa. As pessoas estão lutando bastante para que nós sejamos humildes com todo mundo. Mas mais do que o mundo, tá? É a Bíblia, é a palavra de Deus que está falando que você não deve fazer isso. Você já devia não fazer isso antes. Mas se você faz, o mundo não aceita. E nem Deus, tá? Essa é uma das raras coisas que o mundo bate com Deus, tá? Então, o mundo não aceita, né? A gente está vendo aí, né? O respeito a todos é fundamental. E a Bíblia ainda está dizendo para você que, como cristão, você deve respeitar e amar a todos. Então, termino com Provérbios, né? O orgulho do homem humilha, mas o de espírito e humildade obtém a honra, né? E a gente vê vários exemplos de pessoas que são humildes, de pessoas que não se tornaram orgulhosas, não se aproveitaram do seu cargo, do seu poder, da sua riqueza, ou de qualquer outra situação. E com certeza Deus honra essas pessoas, como honra também aquelas pessoas que são humildes e elas respeitaram, elas entenderam, elas tiveram paciência com outras pessoas. Finalizo pensando assim que num domingo como esse, né, é um domingo onde a gente tem muito que respeitar todas as pessoas, né? Por a questão das eleições, a questão da política, né? A gente, se todo mundo tivesse esse respeito, né? Se tivesse, seria uma coisa tão bonita, né? Eu sempre recordo de um amigo do trabalho e a gente brincava lá de política na empresa, né? De falar de política, de fazer debate, né?
E era muito engraçado, porque a gente falava assim, você pensa de um jeito, eu penso de outro, né? Você apoia um, eu apoio o outro. Aí nós íamos debater. E aí ele falava assim, olha, eu apoio por causa disso, disso, e eu falava, eu apoio por causa disso, disso. E não tinha briga nenhuma, não tinha confusão nenhuma, não tinha nada, né? E as pessoas, não, mas vocês têm que brigar, vocês têm que... E eu ficava pensando, não, a gente não tem que brigar, a gente tem que respeitar, a gente tem que ser humilde, que o outro tem um motivo para pensar e para ser daquele jeito, né? Muitas vezes, como cristão, nós temos que mostrar que aquele não é o caminho correto, mas o respeito e a humildade é tudo. Pessoal, fico então nessa abertura desse domingo com essas questões sobre humildade. Agora vocês vão ter a aula, vão obter mais conhecimento e a gente torce para que tenha um domingo excelente também. Pede a Deus por você, para toda a sua família e para toda a nossa igreja, todas as áreas da nossa igreja, especificamente o nosso pastor, que tem a missão de levar a palavra de Deus a todos nós, tá bom? A gente volta para fazer um fechamento no final. Boa aula, muito agradecido. Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos nós. Estamos nesta manhã mais uma vez reunidos em nome do Senhor Jesus para estudarmos a sua santa palavra e também nesta manhã, como nós já vemos estudando durante o mês de novembro, a respeito, ou melhor, do tema liturgia, a ordem do culto. No primeiro momento, nós estudamos sobre o significado da liturgia, a etimologia da palavra, o significado cristão de liturgia. Semana passada nós estudamos a respeito da estrutura normativa do culto, a importância do culto, a dinâmica do culto com o reverendo Carlos Alberto. E nesta aula hoje, do dia 15/11, nós vamos estudarmos a liturgia da entrada. A liturgia ela é composta de alguns elementos e dentro desses elementos litúrgicos temos a liturgia da entrada. Para começarmos a nossa reflexão ou o nosso estudo nesta manhã desse domingo especial de estarmos na presença do Senhor, quero meditar na palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 46, versículo 10, que diz assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre os pagãos, e serei exaltado na terra. Amados irmãos, esse texto nos chama a atenção que o próprio Deus, através do salmista, escrevendo da experiência que o salmista tem com Deus, o diálogo dele com Deus, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. Vamos fazer uma oração nesse momento. Santíssimo e bondoso Deus, nós queremos cada dia mais aprendermos da Tua Palavra, a termos conhecimento da Tua Palavra, a ter o conhecimento de Ti, da Tua vontade soberana sobre as nossas vidas, ó Pai. E queremos aprender nesse instante como devemos servir-te e, contudo, adorar-te em espírito e em verdade, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a compreendermos a Tua Palavra nesta semana, nesse estudo desta semana, e a compreendermos o viver a Tua vontade e viver em Ti, ó Pai. Tudo isso pedimos em Cristo Jesus, nosso Redentor. Amém. Amados irmãos, entender o culto, os elementos do culto, nós temos a proposta hoje, nesta manhã, de estudarmos a respeito dentro da dinâmica do culto, dentro dessa dinâmica de aprendizado do culto, dos elementos do culto. Primeiro aspecto,
a liturgia da entrada. A liturgia da entrada, como se diz, é da entrada, da chegada, quando nós adentramos ao templo para cultuar e para adorar ao Senhor. É o momento que nós estamos se aproximando, ou melhor, se aproximamos da casa do Senhor para adorá-lo e louvá-lo. O ponto de partida de toda adoração cristã é Deus. É Ele quem toma a iniciativa, chamando-nos em Cristo para sermos o seu povo. Em nome de Cristo respondemos a Deus e reunimos-nos como comunidade de fé. O texto que nós lemos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ingressamos na comunidade cristã através do batismo. O batismo é que todos os membros desta comunidade têm em comum. Por ele somos identificados e unidos como povo de Deus. Ao reunirmos junto à mesa do Senhor, todo o significado de nosso próprio batismo se renova. Amados irmãos, algo que nós temos em comum como cristãos é o batismo. É a mesa do Senhor. Para o protestantismo, como nós já vimos anteriormente, já estudamos anteriormente, há apenas 2 sacramentos: batismo e mesa do Senhor, batismo e Eucaristia, batismo ou Santa Ceia, conforme as nossas tradições reformadas têm costume de chamar. Nós temos o costume de chamarmos de batismo e a Eucaristia, a mesa do Senhor. Então, isso nos une como cristão. Por isso que as igrejas reformadas históricas batizam os seus membros e os filhos dos seus membros desde a terna infância. Ou seja, quando a criança nasce, nós já temos esse costume de batizar a criança com o sentido de educar a criança, de ensiná-lo o caminho que devia andar, para que ele possa já fazer parte da comunidade cristã. E numa idade apropriada, esta criança ela faz a sua pública profissão de fé. Amados irmãos, o que nos renova a cada dia é o significado do nosso próprio batismo. Damos início ao culto pelo simples ato de nos congregarmos em nome de Deus. Este momento inicial deve ser de silêncio ante o mistério do divino ser, pois palavra alguma pode fazer justiça à sua majestade e glória. O silêncio no culto não é mera ausência de som. Os momentos de silêncio, melhor dizendo, litúrgico, criam o contexto no qual é possível ouvir a palavra de Deus, falando em nosso íntimo, somente atendendo a injunção, ou melhor, a injunção do Salmo. Conforme o Salmo 46:10 que nós lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E é que podemos estar abertos à voz calma e suave do Eterno. A voz calma e suave do Eterno é uma referência a 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. Amados irmãos, o culto, a parte da entrada do culto, o início do culto, como diz alguns antigos, não começa no momento que nós adentramos ao templo, mas sim ao momento que nós já estamos nos preparando, tomando os nossos banhos, nos aprontando para ir ao culto. Ali já começa o momento da preparação. E quando nós chegamos na igreja, quando adentramos ao templo, não é momento mais de estarmos conversando, olhando os nossos aparelhos celulares, não é mais momento de agitação, e sim é o momento de nós começarmos, nos prepararmos para ouvirmos a expressão máxima que é a voz de Deus através
do seu servo. E é o momento dessa expressão máxima também, é nós estarmos ali com o intuito de adorar e louvar a Deus. Em 2 aulas anteriores eu disse que o culto não é o lugar para onde que nós vamos para satisfazermos a nossa necessidade de ouvirmos uma boa música, de ouvirmos uma boa pregação, mas ao contrário, de nós estarmos louvando e adorando a Deus. É onde nós devemos estar ali concentrado em silêncio para ouvirmos a voz de Deus que vem através da sua palavra e através da boca do ministro, do pregador, daquele momento, daquele culto. O nosso culto ele tem início num primeiro aspecto, dentro da liturgia da entrada, é o prelúdio. Temos o termo melhor para descrever este momento do culto seria oferenda musical, que é a parte integrante da liturgia. A função da música instrumental no culto não consiste em apresentar-se um concerto sacro e muito menos em preencher-se o tempo enquanto o povo se reúne. Antes, desempenha o papel de evocar, realçar e expandir nossa preparação da realidade de Deus e da sua graça. Como ato litúrgico, a música de órgão ou outro instrumento constitui uma forma de oração contemplativa para a qual não se exigem palavras. Amados irmãos, o culto já começa, naqueles 5, 10 minutos que nós adentramos ao templo, ali é momento de silêncio, de se concentrarmos, de começarmos a orar, pedir a Deus para aceitar a nossa adoração, o nosso louvor, para estarmos prontos para ouvir a voz de Deus, e o prelúdio vem a ser o momento da contemplação, da oração através da música. Temos um outro momento dentro dessa chegada ao culto, desse momento de entrada, é a saudação. O culto pode ser iniciado com uma saudação feita de forma informal pelo celebrante, acolhendo o povo e explicando brevemente o significado do culto do dia. Assim como Jesus saudou os discípulos, paz seja convosco, no Evangelho de João 20, 21. Também pode-se dizer, o Senhor seja convosco, ao que o povo responderá, e com o teu espírito. Na celebração da ceia, o pastor também pode saudar o povo dizendo, a paz seja com todos vós. Amados, cada momento do culto tem um significado importante. E no final do culto nós temos o envio, o ide na paz do Senhor. Amados, ao momento da saudação, o momento em que o culto começa, a qual o pastor também pode orientar a igreja, como nós estamos voltando agora ao culto presencial em nossa comunidade, no momento da saudação, o reverendo tem nos orientado, o momento que a liturgia está nos celulares, o momento de uma breve orientação, que dia que nós estamos vivendo do tempo litúrgico e etc. E temos após a chamada à oração, ou melhor, após a saudação, temos a chamada à adoração. É um convite a adorarmos a Deus. Uma chamada com a palavra das Escrituras faz-nos lembrar que é Deus que nos convoca ao seu nome, que nós nos reunimos. A chamada adoração, feita com passagens da Bíblia, nos lembra que o culto é concentrado em Deus e não em nós mesmos. O primeiro ato litúrgico do povo de Deus reunido consiste em atribuir louvor, honra, glória e poder ao Deus Trino, e estabelecer tom de adoração que caracteriza o culto cristão como um todo. O que fazemos no culto tem o objetivo somente de louvar a Deus pelo seu dom incomparável em Jesus Cristo.
O louvor cristão afirma com júbilo o governo de Deus, que a partir da nossa vida particular se estende à igreja, à criação, a todas as esferas da vida humana e até mesmo do mundo invisível. O louvor cristão proclama a realidade fundamental da vida a despeito das aparências. O Senhor Deus reina. Ao mesmo tempo, o louvor subverte as pretensões dos deuses falsos que desafiam nossa lealdade num contexto social em que Deus é afastado do centro da vida pela adoração do Deus vivo. Obedecemos o primeiro mandamento: não terás outro deuses diante de mim, conforme Êxodo 20, capítulo 20, verso 3. Oração de adoração. Semana passada, o reverendo Carlos, na sua aula, nos chamou a atenção dizendo que não há oração de invocação. Deus já está no templo. E realmente, o que nós temos que ter é uma oração de adoração. A primeira oração do culto deve ser de adoração a Deus pela sua grandeza, majestade, amor e bondade. Pode ser lida ou cantada pelo oficiante ou povo em forma de salmo, hino, cântico de estilo popular. É importante distinguir diferentes tipos de oração, pois cada um tem um momento apropriado na liturgia a Deus. Há pelo menos 7 tipos de orações: adoração, confissão, louvor, gratidão, súplica, intercessão e dedicação. Podem ser faladas ou cantadas, visto que grande parte dos hinos são expressões de orações lindíssimas cantadas. Na adoração, louvamos a Deus pelo que Ele é, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade, conforme o Catecismo Menor na sua resposta de número 4. Na confissão, arrependemo-nos do que temos feito ou deixado de fazer, contrariando a vontade do Senhor. Ao rendermos graça a Deus, nós o louvamos pelo que Ele tem feito em nosso favor, especialmente pela iniciativa da sua graça em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Conforme Romanos 5:8, agradecemos ao Senhor pelas suas inúmeras dádivas. Sua presença conosco, seu perdão, sua palavra, sua providência nas coisas comuns, o pão de cada dia, a saúde, o trabalho, enfim, tudo o que é bom e belo na vida. Em nossas súplicas oramos por nós mesmos, pelos irmãos e pelas irmãs reunidas conosco. Na intercessão, oramos em favor do que estão mais distante da igreja visível do mundo. A intercessão faz parte integral do serviço de amor que a igreja presta à humanidade. Nas orações de dedicação, assumimos o compromisso de promover os propósitos da glória de Deus em nosso meio. O diretório do culto de Westminster mostra a necessidade de todos os tipos de oração no culto a Deus. É bom observar ainda que a oração voluntária também requer preparação. Amados irmãos, que nós estamos querendo aqui orientarmos através da liturgia, dessa liturgia de entrada, falando a respeito da oração, que a oração ela tem que ser direcionada para aquele momento em que nós vamos orar, fazermos uma oração de adoração. E às vezes nós nos empolgamos, nós não apenas agradecemos e adoramos a Deus, mas já confessamos o nosso pecado, já intercedemos, fazemos uma salada. E a oração às vezes fica comprida,
fica prejudicada. Não que Deus não esteja ouvindo, não é isso que queremos dizer, mas queremos demonstrar aqui que a cada momento do culto há um momento especial, até mesmo da oração. Por isso que nós estamos trabalhando a liturgia, o tema desse mês é a liturgia, ordem do culto. O culto tem que ter uma ordem, não pode ser uma bagunça, não pode ser momentos que não tem nada a ver e estamos fazendo, atropelando. A confissão de pecados é uma parte muito importante também da liturgia da entrada. Na presença do Senhor Santo, enxergamos com mais clareza nosso egocentrismo, o nosso desamor pessoal e coletivo, não sendo capazes de alcançar o perdão de Deus através de qualquer esforço ou ato religioso da nossa parte. Só nos resta confiar na misericórdia de Deus já revelada em Cristo e a nós oferecida. Somente nesta confiança podemos fazer a nossa confissão humilde diante de Deus. A confissão do pecado deve evocar em nós a memória do nosso batismo, pois nas águas do batismo, lavados em nome do Deus Trino, recebemos a certeza do perdão e purificação, confiados na promessa de Deus garantida pelo batismo, ousamos confessar nossos pecados e recebemos perdão. Fazemos isto seguro de que morremos para nossas atitudes e procedimentos, melhor dizendo, egocêntricos e destrutivos. O Deus de toda graça há de nos ressuscitar para a vida nova no Espírito. O Senhor tem piedade de nós. Canto após a oração de confissão baseia-se no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 3. Mateus 15, 25 foi incluída como elemento do culto desde os primeiros tempos da igreja, sendo usado como um ato de contrição, tanto por Lutero como por Calvino. Um período de silêncio pode ser observado antes e durante ou depois da confissão de pecados. E após a confissão de pecados, nós temos o momento da declaração de perdão. Após a confissão de pecados, o ministro faz a declaração de perdão com base na oferta da misericórdia poderosa de Deus em Cristo. O arrependimento, amados irmãos, deve ser real. O arrependimento nasce do próprio perdão e significa uma reviravolta radical na vida do pecador, de que tal como o filho pródigo volta para o pai, inteiramente decidido a prostrar-lhe nova obediência, conforme o Catecismo Menor de Westminster, resposta número 87. Nota-se uma das características peculiares ao culto reformado consiste em colocar-se a confissão do pecado, a declaração de perdão logo no início. Sem a confissão e perdão não há verdadeira adoração. O perdão restaura a capacidade de adorar perdida por causa do pecado. No entanto, a confissão seguida das palavras de perdão pode ser colocada em outro momento do culto, após o sermão, como sinal de arrependimento, a resposta à palavra de Deus, depois de um hino ou antes do batismo ou outras ordenanças, como aparece nos manuais de ordem de culto, após o primeiro domingo na quaresma. Seguindo orações de intercessão, em nenhum caso a confissão deve ser incluída mais de uma vez no culto. E por último, antepenúltimo, não por último não, mas um outro momento também, a saudação da paz. É um momento que a igreja brasileira gosta muito. Aquele momento de saudarmos os nossos irmãos com a paz, de abraçarmos os nossos irmãos, de beijá-los. E esse momento, infelizmente, nos nossos cultos
presenciais nós estamos suprindo. Não podemos só apenas dando um tchau, lançar um beijo para um irmão, para os nossos irmãos, porque nós sabemos por conta da Covid, nós não podemos estar nos abraçando, confraternizando. A reconciliação com Deus em Jesus Cristo sempre leva à reconciliação com os outros. O ministro convida o povo a compartilhar gestos e palavras que expressam a reconciliação e a paz de Cristo. Ao compartilharmos a paz, manifestamos a união e amor que só em Deus é capaz de nos abrirmos somente em Deus. Vamos lá, amados irmãos, deixa eu voltar. Que só Deus é capaz de nos dar, abrindo-nos ao poder do seu amor para sarar dissensões e inimizades. A saudação da paz como elemento litúrgico tem origens no ósculo santo do culto primitivo da igreja de Romanos, capítulo 16, verso 16 e 1 Tessalonicenses 5, 26. Quando não é usada após a declaração de perdão, a saudação da paz poderá ser colocada em outros lugares, como antes da oferta, seguindo a oração do Senhor na última parte do culto, após a comunhão do povo, nos domingos em que a ceia não é celebrada, após o envio e a bênção. E temos ainda dentro da liturgia da entrada, ao último aspecto, o responso de gratidão. Com gratidão louvamos a Deus, cujo dom da graça em Jesus Cristo nos traz alegria, perdão, cantando glória ao Pai, glória a Deus nas alturas. Ou outro responso, cântico, hino ou salmo apropriado. Nesse momento, a igreja de hoje, mesmo as igrejas reformadas, adaptaram a parte do responso como um momento de louvor, onde que por vezes nós colocamos grupos que nós denominamos de louvor, não que não seja parte do ministério de louvor, onde que se cantam 3, 4 cânticos comunitários ou corinhos, como algumas igrejas gostam de denominar, antes da palavra de Deus. E após esses cânticos, nós acolhemos a palavra de Deus. Amados irmãos, quero deixar nesse domingo essa lição sobre a liturgia de entrada, que nós sempre nos reunimos em nome de Deus. Nós nos reunimos ali para adorar a Deus. E nós temos a saudação, nós temos a chamada adoração, a oração de adoração, confissão de pecado, declaração de perdão, saudação de paz e responso de gratidão. Quero deixar claro que é tudo espontâneo na nossa vida, mas que prestemos atenção a cada momento do culto, observemos a cada momento do culto e até mesmo quando nós formos fazer orações, estarmos atentos a que momento do culto nós estamos participando ali daquela oração para fazermos uma oração de acordo com o momento litúrgico. Amados, espero que todos tenham uma excelente e abençoada semana, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos, através dessas lições, através dessas aulas, aprendermos a cada dia mais, aprendermos a adorar ao nosso Senhor, adorá-lo em espírito e em verdade. Que todos tenham uma semana abençoada. Amém. Retornamos aqui então, irmão, para a gente fazer a finalização da nossa Escola Bíblica Dominical desse domingo, 15 de novembro, domingo de eleições. Depois da nossa aula, depois de obter todo esse conhecimento, vamos agradecer a Deus, louvar a Deus, não só pela nossa escola, mas também por todas as atividades que são feitas aqui na igreja durante o domingo, muitas de forma remota, né?
atualmente quase todas, somente o culto que está sendo presencial. Mas vamos agradecer a Deus por tudo isso, tá bom? Eu fiz a abertura falando da questão da humildade e é um tema muito apaixonante, né? A gente buscar a humildade é uma coisa que às vezes a gente fala, mas às vezes a gente tem que buscar, né? Então isso é muito importante, né? E eu queria retomar, né, com alguns versículos, né? Por exemplo, em Provérbios 29 e 23, ele diz assim: o orgulho do homem o humilha, mas o do espírito humilde obtém a honra. Né? Então é uma Deus deixando bem claro que o orgulho não é uma coisa boa, não é uma coisa saudável para um cristão, né? Isso é fundamental. 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, humilham-se debaixo da poderosa mão de Deus para que ele os exalte no tempo devido. Né? A gente deveria buscar glórias de Deus, né? E não buscar glórias dos homens. E a glória de Deus, com certeza, ela vem no tempo devido. Isso é muito importante. Pois todo que exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado, né? É um dos versículos mais importantes, né? Está em Lucas 14, 11. Deixa bem claro isso, né? Essa questão aí nós sempre ouvimos, mas a gente tem que retomar, a gente tem que repensar sobre isso, né? Pois todos que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Isso aqui é muito, né, dentro de uma lógica de que totalmente assim defendida por Cristo, que ele tinha e Deus tem a lógica do contrária à lógica humana, né? Tudo bem? Você vê muita gente sendo orgulhosa, muita gente se exaltando e etc, né? E Deus deixa bem claro que isso não é, obviamente, uma boa qualidade para um cristão, tá? Provérbios 18:12 diz: antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. E eu queria que você fosse pensando bastante nisso, tá? Que eu acho que é um pouco central dessa questão da humildade. Porque toda vez Deus fala em vários momentos, né, na Bíblia dessa questão da honra, né? A questão de que se você for humilde, você vai ser honrado. Olha só que interessante, né? E às vezes a gente não presta atenção, mas eu tenho certeza que se você se vestir de humildade, né? Se você trabalhar essa questão da humildade na sua vida, no seu dia a dia, com todas as pessoas e com você mesmo, né? Deus está garantido que você tenha uma honra muito importante. Eu encerro com Colossenses 2,18. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, a sua mente carnal e se torna orgulhosa, né? É outra questão fundamental, né? Que é a questão da falsa humildade, né? Tem muita gente que passa por falso humilde e Deus deixa bem claro também que isso é condenado, tá bom? Então é isso, meus irmãos. Nesse breve encerramento, eu queria pedir que você orasse bastante aí durante a semana, não só pela nossa igreja, por todo o povo cristão, por todas as pessoas que estão doentes e por todas aquelas que estão em busca de trabalho, em busca de condições melhores. E, acima de tudo, por todas aquelas pessoas, primeiro, que são humildes. Né? Porque muitas vezes essas pessoas são humildes, elas precisavam aparecer mais, elas precisavam ser mais divulgadas e a gente não divulga isso. Né? As orgulhosas aparecem bem mais. E se nós tivéssemos mais exemplos de pessoas humildes no mundo, com certeza isso facilitaria o entendimento do que Deus está querendo dizer. E lembre sempre, seja humilde para que você tenha a honra de Deus. Eu me despeço pedindo bênçãos para toda a nossa igreja, para todos vocês que assistiram aqui, agradeço muito. A gente fica muito feliz de saber, não importa se tem 2, se tem 4, se tem 10, se tem 20, mas importa que você está aqui nos assistindo e isso é fundamental. Muito agradecido, um excelente domingo, fique com Deus. Amém.